Virando a chavinha por aqui, trazendo informações do Rio de Janeiro. Tivemos convocação da seleção masculina de futebol. Quem tem informações pra gente direto do Rio de Janeiro é Gustavo Seleman. Fala, Seleman. Opa, a primeira convocação do Fernando Diniz como técnico da seleção brasileira. Ele que vai acumular essa função como de comandante do Fluminense até julho do ano que vem, pelo menos é o que a CBF afirma, né? Já que a expectativa é que o Carlo Ancelotti, italiano que treina o Real Madrid atualmente, acerte com a seleção brasileira, com a CBF, na verdade, no próximo ano, mas enfim, um passo de cada vez. Inclusive esse foi o discurso do Fernando Diniz nessa primeira convocação, nesta sexta-feira, para os 2 primeiros jogos da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neymar de volta à seleção brasileira, o atacante, meio atacante do Al Hilal da Arábia Saudita, está de volta à seleção brasileira. O nome dele foi confirmado hoje pelo Fernando Diniz. Diniz, inclusive, disse que conversou com o Neymar, e aí acho que tem um trechinho dessa explicação, né, da convocação do Neymar, do retorno dele à amarelinha. E ele se mostrou extremamente feliz pela oportunidade da gente construir uma história aqui na seleção. Eu, em relação a ele, vocês já sabem o que eu penso, mas vou repetir. É um jogador que é muito difícil aparecer outro, é um talento muito raro, e acredito que ele merece, até o final da sua carreira, pelo imenso talento que ele tem, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que para mim ainda não foi escrito. E o Neymar não foi o único jogador que atua na Liga Saudita a ser convocado. Também teve o zagueiro Ibanhas, ele que se destacou recentemente aí por Fluminense, também por Roma da Itália, e atualmente está no Al Ahly. Ele também foi convocado. E outras novidades aí na seleção brasileira anunciada nesta sexta-feira. A gente pode destacar o nome do Caio Henrique, lateral esquerdo, que inclusive se descobriu nessa posição graças ao Fernando Diniz, ele que agora joga no Mônaco. E também outra novidade foi o goleiro Bento, pela primeira vez convocado para a seleção brasileira principal, o goleiro do Atlético Paranaense. E além do arqueiro, outros jogadores que atuam no Brasil foram chamados, né? O meio-campo Rafael Veiga do Palmeiras e também o zagueiro Nino e o volante André do Fluminense, o que vai dar pano para manga, né? Por conta aí desse acúmulo de função do Fernando Diniz como técnico da seleção e também do tricolor das Laranjeiras. Quem ficou de fora foi o Lucas Paquetá, ele que está envolvido aí em um suposto esquema, sendo investigado em um suposto esquema de apostas ilegais na Inglaterra. Fernando Diniz também comentou sobre essa situação. Paquetá, ele estava na lista, porque é um jogador que eu gosto muito, e também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente, muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol, tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões. Era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. O Brasil estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no dia 8 de setembro, enfrentando a Bolívia no Mangueirão, em Belém do Pará. Logo depois, no dia 12 de setembro, encara o Peru fora de casa, em Lima.